irmãos, nós vamos continuar a nossa exposição aí da carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos ver, que você abriu esse logo, no capítulo 3, nós vamos ver do versículo 12 ao 21. E uns tempos atrás, não sei se o Guilherme estava pregando, não sei quem é que estava, o que ele estava fazendo, mas ele falou uma frase assim, com uma força que me impactou. Ele disse assim: Deus nos aceita como somos, para não continuarmos como estamos. É isso mesmo, Guilherme? É uma frase muito forte, e falando justamente dessa característica do crescimento, da graça que é um impulso, mas que nós precisamos dar uma resposta. A graça nos aceita, Cristo nos aceita como estamos, para que nós não fiquemos do mesmo modo que estamos. Então isso sugere uma caminhada, um ascendente, um crescimento. E na semana passada a gente falou aqui sobre a vida cristã, e a gente viu que ela é o caminho, que é o caminho da graça. Então nós vamos ver até mesmo que o início da vida cristã, em Atos, no capítulo 2, os crentes foram chamados aqueles que eram os do caminho. Foi a primeira vez que chamaram os crentes de alguma coisa, chamaram eles do caminho. Olha o que diz aqui. E até mesmo tem o apóstolo Paulo, aquele que escreve essa carta, dizendo aqui, Saulo, porém, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tá vendo? Alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, aqui o caminho é uma metáfora, é uma forma de dizer o que é a vida cristã. E hoje, que é essa caminhada de transformação, dessa mudança radical. Irmãos, se a gente pudesse ter uma camiseta que dissesse a melhor coisa para nós, o que seria para nós deveríamos dar uma camiseta assim, uma escrita assim, em construção, em crescimento. Então, nós podemos entender que a vida cristã ela é uma metáfora de crescimento. Como que as pessoas mudam? Como que a gente pode então ter uma caminhada realmente ascendente de crescimento? Como que essa mudança acontece? Como que isso se processa? É claro que nós temos também um outro versículo, e aqui acaba que no culto aqui foi pincelada tanta coisa, e às vezes é pincelada tanta mensagem, que até mesmo Deus vai testificando sobre isso. Romanos 8, 29 diz assim: pois os que conhecem, fala lá que Deus tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aquilo que nós cantamos, que é o 28, mas o 29 diz assim: pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está o modelo de mudança que nós precisamos. É uma mudança muito mais profunda do que nós podemos realmente realizar sozinhos. A mudança que nós vamos ver hoje é uma mudança profunda de nós corrermos para um objetivo de sermos iguais, semelhantes a Jesus. Esse é o objetivo da vida cristã. Você foi atingido pela graça, mas qual a resposta que é dada a Deus? Precisa de uma mudança real na nossa vida. Nós temos uma corrida pela frente. É o que Paulo vai dizer aqui, nessa parte, a partir do versículo 12, ele vai dizer que a vida cristã é uma corrida, é uma maratona, e é uma corrida de revezamento, é uma corrida que tem várias características. Olha aqui o que ele vai começar a dizer a partir do 12. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Tudo começa, e aqui Paulo está falando claramente uma metáfora. Se você imaginar a
imagem que Paulo está querendo colocar na nossa mente aqui, você vai imaginar o que está correndo. Ele está prosseguindo, ele está correndo para algum lugar, ele está aqui perseguindo, não fala prosseguindo, mas também tem essa ideia de perseguir alguém. Essa é a imagem que Paulo está querendo criar na nossa cabeça. Ele está correndo para uma perfeição, ele está correndo para aquilo que ele quer. Na semana passada nós vimos para aquele modelo que ele conheceu, de conhecer Jesus. E a gente falou aqui semana passada de andar em profundidade, de conhecer profundamente Jesus. E aqui Paulo vai falar da palavra perfeição, porque claramente ele está aqui dizendo desse caráter de Cristo perfeito, que deve ser o nosso motivo, o nosso alvo de correr. Mas tem uma coisa interessante nisso aqui. Ele diz aqui que ele foi, na verdade, atingido por algo, que na verdade essa sua caminhada, ele foi alcançado por Cristo Jesus. Então ele primeiro vai falar da graça que o alcançou, que foi o motor inicial, que foi o ponto de partida. E eu queria já dizer que esse momento, o primeiro momento da mensagem, é justamente sobre essa linha de partida da vida cristã, sobre o começo, sobre o impulso que Ele mesmo nos coloca nessa corrida. É Cristo que faz isso. Eu vi uma frase hoje, e na hora que eu li essa frase, eu vi que ela é claramente contrária àquilo que eu ia pregar hoje. Porque ela dizia assim: eu não quero ser perfeito, eu só quero ser feliz. Esse não é o objetivo da vida cristã. O que Paulo está falando aqui é que ele está prosseguindo à perfeição. Ele está prosseguindo Jesus, ele está perseguindo Jesus, que é o alvo da perfeição. Olha o que ele vai dizer também: todos somos aperfeiçoados, no ano 16, prossigamos na medida da perfeição. Mas, irmãos, tudo acontece quando nós somos alcançados pela graça. E pense bem na corrida agora que eu vou propor para vocês. Preste atenção. Imagine que nós estamos numa pista. Você vai estar ali parado numa corrida de revezamento. E a corrida de revezamento ela funciona assim: você só começa a correr quando você tem um corredor e te entrega o bastão. E aí você pode correr, não é? A vida cristã começa assim. Há um ponto de partida em que Jesus ele dá a partida. E exige de nós essa resposta de pegar o bastão da graça que Ele derramou sobre nós. Então, se a gente analisar a nossa corrida cristã, tudo bem que você pode olhar Paulo no caminho de Damasco, e ali no caminho, ele estava indo numa direção, na direção de morte, na direção de matar cristãos. E então ele tem um encontro com Jesus, Jesus encontra com ele, intercepta o seu caminho, e ele não tem mais agora aquele sentido. O sentido da sua vida muda completamente. Então, de perseguidor do Evangelho, ele vai ser o maior proclamador que o Evangelho teve. E aí vai ser perseguido, vai morrer. Aqui ele está escrevendo de uma prisão onde ele está sendo perseguido. Mas tudo começa com Jesus. Toda a caminhada cristã aqui, de qualquer pessoa que está aqui, começou com um ponto de partida. E não foi você, foi Jesus que te achou. Eu não sei, Paulo foi encontrado no caminho de Damasco, eu não sei onde Jesus achou você, mas eu quero dizer que Jesus um dia encontrou sua vida e mudou sua história. E a nossa corrida começa, a nossa resposta começa porque parece que Cristo nos encontra só nesse momento da conversão, no momento que nós somos impactados, mas isso começou muito antes. A linha de partida da graça é a eternidade, e nós precisamos olhar até a nossa história de vida, que algo eterno começou muito antes da gente, quando o plano do Senhor era inserir você na graça dele, no amor dele, e através desse momento que ele fala que foi planejado na eternidade, que Cristo viria para pagar o preço por nós. Quando todo esse plano foi realizado, e na palavra de Deus, Deus começa a criar o mundo, a se revelar na história, a criar um plano redentor, para tudo acontecer, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele interceptou a nossa história. Agora deixa eu falar uma outra coisa para você. Você sabe o que é preciso para alguém para o inferno? Sabe o que é preciso acontecer para que alguém vá para o inferno? Nada.
viver uma vida em que você não faça nada, que você não responda nada para Jesus. E Ele foi tão gracioso, que vendo suas criaturas indo para a perdição, Deus criou um plano gracioso em que a ira dele seria aplacada através do seu Filho, que iria morrer na cruz por você, e Ele é o ponto de partida para a vida eterna. Então a linha de partida da nossa vida, olhando espiritualmente falando, para que a gente possa correr e para que a gente possa crescer, ela tem um início. O início é Jesus. A gente precisa subir e ver o plano maior de Deus. Como é que Paulo, então, ele interpreta que a caminhada cristã é? Como que ele interpreta que a resposta a esse ponto de partida da graça, como que ele deve então ser uma corrida, deve ser um esforço? Tem uma parte que a gente precisa fazer, a graça é de graça, mas tem uma parte que a gente tem que fazer, tem uma parte que a gente precisa correr. Nós precisamos entender que Cristo está nos dando um impulso, e nessa caminhada de fé, aqui esse bastão, quando acontece na corrida natural, o corredor que cumpriu a sua parte, ele larga o bastão na mão daquele outro, e ele vai para o lado, e aí aquele corredor corre sozinho. Mas aqui esse modelo já não funciona mais, a imagem passa a ser outra. Quando Cristo dá o ponto de partida na nossa vida, vira meio que uma corrida já nas Paralimpíadas, de quando você precisa de um guia, e é uma pessoa que geralmente é um deficiente visual. E como é que é a corrida do deficiente visual? Ele sempre está correndo com alguém agarrado nele, com alguém o guiando, com alguém fortalecendo, com alguém dizendo, vá, você tem um sininho, né? Tem uma pessoa dizendo, pode ir, agora curva para a direita, agora curva para a esquerda, tem aqui um oponente. O ponto de partida é com Jesus, mas Ele não deixa a gente sozinho. A caminhada para a mudança, para a transformação, ela é feita pelo Espírito Santo, que a cada dia Ele nos encoraja, a cada dia Ele age em nós, a cada dia Ele está no nosso coração, a cada dia Ele nos leva para a perfeição, nos dá esse desejo realmente de buscar, de correr, de buscar a perfeição dEle. E Ele fala algo interessante, que também cabe a nós, além de correr, além de nos esforçar, é o que Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O nosso papel maior, talvez seja de abrir espaço para o Espírito Santo, para nos dar esse encorajamento para correr, a tirar esses pesos que a vida, muitas vezes, nós mesmos colocamos, os nossos pecados não confessados, nossas dificuldades e teimosias em não sermos transformados, em olhar para esse alvo e acharmos que nós estamos sozinhos. Nós temos todas as ferramentas para crescer, mas nós precisamos nos desapegar de certas coisas. Muitas vezes, as coisas mais difíceis, quando a gente sabe que esse caminho da perfeição é o caminho da verdadeira alegria, às vezes nós estamos com nossos objetivos de felicidade terrena sendo o alvo supremo da nossa vida. Aqui ele diz, nós temos um alvo, o seu alvo de vida precisa ser transformado. Nós não temos mais um alvo nesse lugar. Nós temos que entender que algo da eternidade entrou na nossa vida. Por isso, irmãos, a graça, ela é de graça, mas ela não é para a gente ficar sentado, para a gente ficar parado, para a gente ficar estático. Deus está agindo, mas há uma parcela de esforço que a gente tem que fazer com toda a força, com todo o ânimo. E eu te pergunto, aqui Paulo está correndo, e você? O que você está correndo mais na vida hoje? É a caminhada cristã? É o crescimento para a perfeição? Você está correndo com o Espírito Santo? Você está correndo com Jesus? Você está deixando Ele te puxar? Ou você está correndo por outras coisas? Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade de responder corretamente à graça do Senhor. E a forma primeira de entender da linha de partida da nossa vida, Jesus nos deu um impulso para correr, e nós temos todas as ferramentas. Você quer mudar? A vida cristã é uma corrida ascendente, cada dia melhor, cada dia mais perfeito, cada dia mais com Cristo.
Mas a corrida não vai parar por aí, apenas com o impulso que Jesus nos dá. Tem algo nesse texto aqui que é tão precioso, é que a corrida cristã, ela não é feita sozinha. Ela é feita com pessoas. Ela é feita numa igreja, ela é feita num grupo, ela é feita numa família. Ela é feita como se fosse essa corrida de revezamento. Sempre um vai contribuir na corrida com o outro. Olha o que o texto vai dizer no versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção dos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. A gente corre junto com pessoas. Aqui está dizendo alguns tipos de pessoas. E a gente está correndo para ser perfeito, para sermos semelhantes a Jesus, e tudo mudou no dia que nós tivemos o encontro real com Jesus. Mas Paulo vai falar algo aqui que muita gente até não gosta desse texto, porque ele é um texto que às vezes as pessoas vão para a igreja e começam a se decepcionar com pessoas, e às vezes largam a igreja e a gente fala, não, olha para Jesus. E é verdade. Mas é porque ele vai até dizer que existem pessoas que falham, e nós somos, na verdade, falhos. Mas ele vai ter uma intrepidez aqui do Espírito para dizer assim, olha, me imite. Nessa corrida você sabe o padrão, apesar de eu ser imperfeito, mas procura me imitar para que você possa responder ao que Deus está fazendo da forma melhor possível. Olha para mim, olha para o que eu estou fazendo, olha para o exemplo que eu estou dando para vocês. Olhe para mim. Irmãos, esse princípio da imitação ele é muito importante para nós, porque aqui está dizendo algo que é fundamental para o discipulado cristão. Ninguém anda sozinho no cristianismo. A caminhada cristã ela não é feita sozinho, não é. Esse princípio aqui ele é um princípio universal. Deus, ele, através de Cristo, fundou a igreja, a família da fé, os redimidos, os filhos dele, para que eles andem juntos. E olha, nessa corrida, quando você tem alguém andando junto com você, a gente anda muito mais acelerado. Quando a gente anda junto com alguém, a gente recebe a vida daquela pessoa, a experiência daquela pessoa, e a gente se enche de alegria, de esperança, de encorajamento, quando a gente vê a vida do irmão, ou uma bênção, ou uma vitória no meio de uma dificuldade. Por isso, nós precisamos ter pessoas de fé para andarmos junto dessas pessoas, que estão crentes, que estão lentamente morrendo para o pecado. Isso é o que nós somos. Cristãos que estão morrendo juntos para o pecado. Acelera o crescimento. E nós temos tantos exemplos na Bíblia que reforçam isso. Olha o que diz em Provérbios 27. Como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia seu amigo. Vai soltar umas animalhas de ferro, mas no final das contas aquela ferramenta vai ficar afiada. Então Deus nos deu exemplos para crescer, Deus nos deu exemplos para andarmos juntos, e nós podemos ser bênção na vida uns dos outros. Mas aqui tem uma coisa que nos constrange. É porque, se existem exemplos, é porque existem pessoas que são imitáveis. E isso é uma verdadeira exortação para nós. E pergunta é se nós temos sido assim, crentes imitáveis. Talvez você, no seu padrão de vida, você seja realmente um crente imitável. Mas será que a gente está abrindo espaço na nossa vida, na nossa agenda, para que essa influência ela chegue em lugares, e ela chegue em vários lugares, para que esse padrão de perfeição que eu tenho, de que eu claro, tenho Jesus na minha vida, e as pessoas vão poder ver algo, se eu tiver realmente uma vida santa, se eu estiver sendo uma pessoa imitável. Mas não adianta nada eu ser uma pessoa que busca a santificação, está crescendo na graça, se as pessoas não vão olhar para mim, e elas não vão ver a eternidade que Deus está implantando dentro de mim. Será que
que a gente está com esse pensamento assim, ó, eu sou uma influência no mundo, ou na família, ou no trabalho, e eu sou uma pessoa realmente ilimitável, duas coisas. Primeiro, eu me testemunho. A segunda, se eu estou deixando ele chegar onde ele tem que chegar. Porque a corrida, ela é para ser feita junto com pessoas. Então a gente precisa abrir a vida da gente, a gente precisa abrir a agenda, abrir a nossa casa, abrir tudo, para que as pessoas possam ver o Deus que está aí. E a gente tem que ser intencional nisso. Não adianta a gente pensar que a gente vai ficar no conforto e que essas coisas na zona de conforto elas vão acontecer. Elas não vão. Porque a vida cristã é uma corrida. É algo que precisa de força, dedicação. Nós precisamos demonstrar que o amor de Jesus é o amor sacrificial. Por isso nós também temos que nos sacrificar como ele se sacrificou. Agora é interessante que nesse texto aqui, Paulo está se colocando como um bom exemplo. E os crentes em Filipenses, eles estavam vivendo, em Filipos, eles estavam vivendo ali, e Paulo, olha, me dê meus exemplos, esses bons exemplos que vocês conhecem. Mas ele vai alertar que lá na igreja, naquela própria igreja, ou naquela mesma região, tinham pessoas não imitáveis também. Tinha pessoas que não estavam sendo o padrão de perfeição do caráter de Jesus. E interessante que ele coloca um detalhe assim, olha, esses homens só pensam nos seus próprios estômagos. E claro que ele não está querendo dizer que eram pessoas que estavam cometendo glutonaria ou outras coisas, mas eles estavam dizendo assim, olha, esses homens só pensam em si mesmos. Eles são egocêntricos. Eles não têm amado vocês com o amor sacrificial, que é o amor da perfeição de Jesus Cristo. Cuidado com eles. Foge deles, porque, preste atenção, olha no final do versículo 18, 19, eles se preocupam só com as coisas terrenas. Você não vê a eternidade desses homens. Eles não estão correndo com Jesus. Irmãos, talvez o maior inimigo da vida cristã somos nós mesmos, os nossos maiores inimigos. E o nosso maior inimigo para crescimento, para expansão do reino, para crescimento como grupo, é o nosso egocentrismo. Nós somos egocêntricos, nós pensamos muito em nós mesmos, e isso é um verdadeiro vírus destrutivo contra a comunhão. Para que haja mudança real no nosso meio, a gente precisa de começar a andar com outros, serem pessoas imitáveis, mas também sermos pessoas que não sejam egocêntricos. Andar sozinho é um grande perigo, porque leva ao desânimo, leva à apatia, leva a uma caminhada de fraqueza. É hora da gente se levantar, é hora da gente começar a correr, e da gente entender que nós precisamos levar bons exemplos para o mundo, e essa caminhada não é um pedido de Jesus, é uma ordenança. Ele disse em Mateus 28, 29, ide, ele fala, vá, faça discípulos, pregue o evangelho, ensine, batize. Nós precisamos levar, abrir as nossas casas, nossas vidas, nossos corações, para que nós sejamos os exemplos que o mundo precisa. E a gente precisa crescer nisso, porque a caminhada cristã, o ponto talvez o mais importante dela, além de entendermos que Cristo é a linha de partida, e Cristo é aquele que nos acompanha, aquele que nos ensina, para que a gente possa ensinar também. Mas o principal, o que falta para nós, uma visão de destino, para que a mudança realmente aconteça. Às vezes a gente vive muito com esse olhar terreno, mas ele vai dizer assim, olha, você precisa olhar para a linha de chegada. Você precisa correr com um alvo lá na frente. Você precisa ter agora uma visão muito mais ampla. Olhe para o prêmio. Olhe para o que está por vir. Olha o que diz o versículo 20. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação
para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Olhem para o prêmio, porque a nossa pátria está no céu. Essa corrida, por mais dificuldades que nós tenhamos, vai ter sucesso no final, está garantido. Sabe por que está garantido? Porque tem alguém lá te esperando no final. E sabe quem é que está te esperando no final da sua caminhada? O próprio Cristo, o próprio Jesus. Vai dizer aqui que nós temos que nos esforçar sim, mas muito maior saber que Ele tem um prêmio preparado para nós. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, parece no capítulo 11, 1:11, fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, a carne não pode suportar, por isso que a gente não consegue nem imaginar. Nós não temos meios cognitivos, nós não temos como, nosso cérebro não comporta pensar o que estará preparado nesse final para nós. A Bíblia fala de algumas coisas, ela faz algumas metáforas, ela faz uma cidade celestial, ela fala várias coisas, mas a verdade é que a gente não sabe de tão grandioso que é. E o nosso coração, por mais que você pense que nós não queiramos, como esse ditado, ser apenas felizes, mas o nosso coração ele pulsa por perfeição. Eu vou dizer por quê. A gente vive nesse mundo buscando essas felicidades, que ser feliz não é problema. Não tem problema em você ser feliz, em você ter coisas, em você conquistar coisas, não há problema nenhum. O problema é isso ser o nosso valor supremo na vida, que ele não pode entrar no lugar daquilo que é o supremo, que é a nossa busca pela perfeição, de sermos aperfeiçoados e chegarmos à semelhança de Cristo. Mas é claro que você vive uma vida, você assiste os noticiários, você vê como que esse mundo parece que, assim, que a gente fica tentando entender o sentido da vida, porque as coisas não fazem sentido. Olha, é tanto assassinato, é tanta injustiça, às vezes é um terrorismo, é tanta gente morrendo inocente, é tanta coisa que nesse mundo, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que a criação está gemendo, que a terra está gemendo, e as almas estão gemendo também, mesmo que silenciosamente a gente está gemendo, mesmo que silenciosamente, é claro que a gente fala assim, isso aqui não é o meu lugar, e ele vai dizer, vocês não são daqui, essa não é mais a sua pátria, este não é mais o seu lugar, você não é mais cidadão dessa terra, você é cidadão do céu, é esse lugar que você deseja, é esse lugar que você sabe que nós temos um plano de Deus, o plano de Jesus é levar os seus filhos queridos de volta para casa. O plano de Jesus é que possa encher o nosso coração. Sabe por que nós vivemos muitas vezes chateados, frustrados, tristes? É porque a gente sente saudade do céu. Quando a gente conheceu a Jesus e Ele colocou a eternidade dentro de nós através do seu Espírito, a nossa alma não descansa com coisas. A nossa alma, ela quer coisas eternas. Isso eu posso contar como testemunho, a gente às vezes compra um carro novo, e a gente olha aquele carro, fica com aquela coisa assim, eu sou assim. E aí você vê aquela coisa bonita e diz, não, eu não vou vender esse carro, daqui a 2, 3 anos já surge um melhor, e ele começa a dar problema, começa a bater a suspensão, começa a dar um brilho lá dentro, e ele fala, eu estou pensando na possibilidade de trocar. A gente compra uma casa nova, aqui em Montes Claros já começa a entupir de calcário, encanamento, a chuva vem, dá uma infiltração, a coisa não foi tão boa como parecia, e a gente já pensa em fazer uma reforma, e já pensa em uma coisa nova. Porque nós não fomos criados para essas coisas que são boas, mas que são passageiras. Se você conhecer verdadeiramente a Cristo, você tem que estar numa corrida para sempre crescer mais com Ele, sempre parecer mais com Ele, e sempre se encher mais dele, mas você precisa hoje colocar uma coisa na sua cabeça. O seu olhar deve estar na linha de chegada da eternidade da sua vida. Falta para nós, para que a gente possa ser totalmente abastecido, mais uma imaginação, mais uma de antever essas coisas, de se apaixonar por essas coisas, para que a gente possa
correr uma caminhada focada, com um novo alvo, uma nova vida. Você deseja mudanças realmente profundas? Elas têm que ser feitas dentro do coração. Mudanças superficiais nós podemos fazer. Nós podemos trabalhar as nossas circunstâncias. Nós podemos buscar a felicidade em vários lugares que vão trazer uma sensação muito boa. Mas o alvo da sua alma de ser perfeito, de matar a sua saudade do céu, somente Cristo pode fazer isso. E Cristo pode fazer isso de 3 formas. A primeira é você se unir através da fé e começar uma caminhada com Ele, que Ele começou essa caminhada na eternidade, mas Ele pega você pela mão. Ele intercepta do jeito que você estiver a sua história. Não importa os pecados, não importa os seus problemas, Cristo quer pegar você agora. Se Ele já não pegou, se você depositar sua fé completamente nele, Ele vai começar uma caminhada de eternidade com você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa se unir realmente a uma família da fé. É porque você precisa então se unir um ao outro, e imitar alguém e ser um modelo para alguém. Você precisa correr com a família, você precisa andar junto. E no terceiro lugar, você precisa adquirir uma nova cidadania. Você precisa olhar para o prêmio. Você precisa olhar todo dia para o céu, que é o nosso lugar. Você quer caminhar em profundidade, que nós falamos? A vida cristã é uma corrida. Se você quer ser semelhante a Jesus, você tem que começar a olhar para o alvo da sua vocação. Você não tem outro destino a não ser. Você foi predestinado a ser conforme a imagem do Filho de Deus. Esse é o seu destino. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Pai, hoje nós queremos abrir o nosso coração, Senhor. E que o Senhor possa sondar, Pai, onde nós temos ancorado a nossa alma de uma forma que muitas vezes tem nos impedido, Senhor, tem nos paralisado, tem nos tirado o foco da nossa vida. E nós muitas vezes temos sofrido, Senhor, porque o céu está nos chamando e muitas vezes nós estamos anestesiados, nós estamos frustrados com este mundo que não tem nada para nos oferecer, mas a nossa pátria está no céu, de onde Jesus Cristo virá nos buscar, Senhor, e vai, Senhor, nos transformar completamente naquele último dia. Nós vamos correr, nós vamos lutar, nós vamos buscar a santidade, mas no final, Senhor, o Senhor vai derramar completamente a perfeição sobre nós. O Senhor vai derramar a tua vida, nós seremos completamente unidos ao Senhor e nós não teremos mais pecado, nós não teremos mais frustrações, nós não teremos mais doenças, nós não teremos mais tristeza, nós não teremos mais egocentrismo, nós não teremos mais alienação, estaremos totalmente ligados ao Senhor. Eternamente nossos corações descansarão em paz. Mas que nós possamos correr. Enquanto estivermos aqui, Pai, que nós possamos correr a caminho. Porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Que nós possamos cantar isso agora, Senhor, com força. Que o Senhor seja o nosso motivo. Que o Senhor seja a nossa âncora. Que o Senhor seja, Senhor, o motivo da nossa caminhada. Que nós possamos viver a partir de agora com um foco na linha de chegada. E o Senhor estará ali, Senhor, para nos tomar pela mão e dizer: vinde bendito do meu Pai, vinde para a pátria celestial. Muito obrigado, Senhor, pela tua ação em nós, pela graça do Senhor em nós, porque o Senhor nos chama, nos capacita e vai nos levar em glória às tuas promessas. Obrigado, em nome de Jesus.